Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, cidadãos de Muzambinho, público aqui presente. Bom, hoje eu não ia falar em questão da tribuna aqui, né, no parlamento, mas eu não podia deixar de passar em branco, né? Hoje eu vou estar usando todos os meus 10 minutos, né, em questão da causa animal. Sempre estive falando aqui de todos os assuntos, trazendo as reivindicações da população, mas agora eu não posso me calar, porque eu estou desde 2021 nessa luta, né? Eu até peço também a ajuda dos senhores vereadores, até distribuir para cada um de vocês o TAC, né, que é um comprometimento desde 2023, que o senhor prefeito assinou com o Ministério Público e que não está sendo executado. Então, é aquele ditado, uma andorinha não faz verão. Então, eu peço a ajuda de todos, porque, infelizmente, os projetos de lei não estão sendo executados, as leis não estão sendo cumpridas, né? Então, para tudo se tem que ter uma parceria, uma união, para as coisas acontecerem, porque na hora que tem todo o problema da causa animal, né, aí a população recorre a mim, logicamente, por ter entrado para poder fazer as leis, e eu fico muito triste de não ter o apoio, igual as outras cidades, está tendo reconhecimento que deveria ter feito as ações aqui no nosso município. Então, infelizmente, a nossa cidade enfrenta um cenário de descaso. Leis aprovadas não estão sendo cumpridas. Projetos importantes que apresentei, como lei complementar, controle populacional de cães e gatos, recolhimentos de animais de grande porte soltos em vias públicas, continuam sem a devida execução. O TAC, firmado para o controle populacional de cães e gatos, não é cumprido, o que faz que o problema da superpopulação avance sem qualquer planejamento ou resultado concreto. Além disso, até hoje, o concurso público que previa a contratação de uma veterinária não foi efetivado, deixando nossa cidade sem a profissional necessária para acompanhar os casos de maus tratos, que todos sabemos que se multiplicam e ficam sem fiscalização adequada. Desde 2022, venho destinando as minhas emendas impositivas para as castrações gratuitas. Porém, quando a emenda se encerra, o programa simplesmente para. A carretinha, que poderia atender centenas de animais, está parada no almoxarifado, sem utilidade, enquanto eu já propus que fosse feito um termo de concessão ao hospital veterinário para que pudesse ser usada. Outro ponto é o programa de saúde animal, aprovado nessa casa desde 2022, sem execução também. Enquanto isso, as cidades vizinhas dão exemplo, como Nova Resende, que era cultural, Juruáia, Guaxupé, estão arcando programas de acolhimento e cuidado com os animais doentes e abandonados. Aqui em Muzambinho, quem continua pagando essa conta são os protetores, de forma voluntária, e do próprio bolso, sem nenhum apoio do município. Também não podemos esquecer das leis que prevê a notificação e multa para os donos de animais de pequeno e grande porte encontrados em vias públicas. Em 5 anos de mandato e requerimentos, não houve sequer uma multa aplicada. Isto mostra a total inoperância do Executivo na fiscalização e no cumprimento das leis. Para agravar, no caso, as cidades da região, já estão recebendo o Castramóvel em Guaxupé, uma conquista desde 2023, que retorna em algumas cidades pela segunda vez, né? E Muzambinho, nossa cidade sequer se preocupou em trazer o serviço para cá, e isso é inadmissível. Senhores vereadores, né? O descaso com os animais em Muzambinho é maior que em todos os lugares por onde tenho andado. Projetos da minha autoria servem de exemplo em todos os municípios, menos aqui, enquanto aqui permanecem engavetados. São eles os projetos, a instituição do censo animal, que seria a primeira parte que seria ser dotada do município, para fazer o levantamento, através dos PSF, das residências, de quantos animais se tem sem vacinação, sem castração. Aí podemos trazer as emendas para poder castrar esses animais e diminuir a superpopulação de cães e gatos.
Outro projeto de minha autoria, criação do Conselho de Defesa dos Direitos dos Animais, que quando tem essas dificuldades que os cães mordem, os animais são soltos, cavalos abandonados, o Conselho devia se unir para poder tomar uma função. O Conselho, apesar de formado, está inativo. A instituição de programa de proteção a animais, no caso, que é a primeira sementinha que nós temos que ter aqui, porque as crianças é o nosso futuro. E trabalhando com as crianças sobre meio ambiente, proteção animal, as crianças vão crescer com aquela parte de cuidados, né? Formando cidadãos de bem. E também temos a instituição do banco de ração, que veio 1 tonelada de ração para o município, um projeto que foi vetado, né, pelo Executivo, mas foi aprovado pelos vereadores aqui da Câmara, onde a parceria eu consegui 1 tonelada de ração para o município, para cães e gatos, e já foram distribuídas pela Prefeitura. E, por último, o projeto que alterou a lei complementar do artigo 69, né, que, no caso, o artigo 69 fala: os animais de médio e grande porte, seja aqueles pertencentes de espécie equinas, bovinas, caprinas, suínas e muares, não poderão ser soltos em vias públicas ou amarrados em ruas, praças, estradas e caminhos públicos sob responsabilidade do município. Os proprietários ou possuidores dos animais de médio e grande porte deverão manter sua guarda em local seguro, de forma que impossibilite o seu acesso em vias de logradouros públicos. Ou seja, esses animais que estão soltos aí, né, essa irresponsabilidade. E o que mais me assusta, porque os animais são resgatados e voltados para os donos sem nenhuma punição. Então, quanto não doer no bolso, quanto os animais de grande porte, quanto os animais de pequeno porte, a cidade vai ficar nessa situação, igual todos acompanharam o descaso do meu último resgate, que demoramos 7 horas no Quinta da Bela Vista, onde fui acionada. Não tinha ninguém para poder ir lá, se não fosse os vizinhos tratando os animais em um pasto, né? Crianças deixando os animais lá, os pais não acompanhando. Então, tem muita coisa errada, começando pelos locais, começando para não punição, começando a falta de apoio, porque foi muito triste não ter um veterinário para ajudar. Depois de 3 horas, num sol escaldante, eu consegui uma parceria com o Instituto Federal, que é um parceiro meu da proteção animal. Consegui 2 veterinárias que pôde lá medicar o animal através de uma tenda. E depois, a carretinha da minha emenda positiva foi utilizada, né, pela primeira vez, depois de 2 anos, ou quase 3 anos, e assim, a gente destinou o animal para o Instituto Federal. E, infelizmente, ela veio a falecer, e outros animais, pelo o depoimento das crianças, das próprias crianças, animais morrendo dentro desse mesmo local. Então, se tivesse fiscalização, leis sendo cumpridas, de acordo com tudo que está acontecendo no nosso município, não estaria esse descaso. Não adianta nada, o animal está ali, tem animal avançando, todo mundo passa o meu contato, vai na prefeitura, passa meu contato. Função de vereadora é fazer lei, isso eu fiz. Estão todas aqui, e nenhuma está sendo cumprida. Tá? Então, a minha parte como vereadora, a minha parte como protetora, 17 anos eu estou fazendo, tirando do bolso até hoje. Entrei pela causa animal, sim, mas sozinha eu não consigo. Por isso, eu peço ajuda aos senhores vereadores, que me ajudem em questão dessas leis, tá? Como eu deixei para vocês, sempre o pessoal me liga, até mesmo os vereadores. Esses dias o Matheus Coimbra me mencionou que tinha um animal mordendo, mas nós não temos para onde levar, nós não temos ajuda nenhuma. Então, está muito fácil colocar o fardo em cima da população, dos protetores, enquanto isso nada acontece no município. Então, aqui está um TAC, né, no ano de 2023, onde o prefeito assinou um termo de compromisso positivo que celebra o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e município de Muzambinho, versando sobre políticas públicas destinadas ao controle populacional, ética, humanitário de cães e gatos em área urbana, né? Então, pela Constituição, é proteger a fauna, a flora, sendo vedadas na forma da lei. Então, o que acontece? Isso aqui é um compromisso, gente, com o Ministério Público, que não está sendo cumprido. Feira de adoção, conscientização nas escolas e dentre outras coisas aqui que eu deixei com vocês, foi assinado juntamente com o promotor na época, que é o Dr. Marcelo, né? Então, assim, as leis estão aqui, a responsabilidade é de todos, né? Infelizmente,
A maior responsabilidade é do ser humano, que se todo mundo tivesse o animal dentro de suas casas, vacinado e castrado, não estaria esse descaso, né? E eu quero encerrar aqui deixando uma reflexão. Quando o poder público não age, cada animal abandonado, cada animal maltratado, cada vida perdida se torna também responsabilidade do município. Não basta culpar apenas os tutores irresponsáveis ou covardes que abandonam. É preciso que o município assuma sua parte, fiscalize, puna e implemente as políticas públicas que já existem. Muzambinho não pode continuar sendo a cidade do descaso. Está na hora de sermos exemplo, não do abandono, mas de respeito à dignidade, à vida animal. Muito obrigada, uma boa noite. Você me permite uma parte? Fica à vontade. Jaque, eu também quero parabenizar, eu acompanhei várias vezes o teu trabalho, só quero frisar aqui também que, como você falou, sementinha, né, plantando, nós também temos que destacar o trabalho da ONG Jovina Prado, que eles também continuam fazendo lá as castrações, também não dão conta também, porque eu falo que tem que unir mesmo todo mundo, porque sozinho não dá conta, é eles de lá, eu sei de cá, mas precisa de mais incentivo, sim, nessa área, porque a gente sabe da dificuldade de vocês. Sim, inclusive eu destinei 15 mil reais para a ONG Jovina, para castração. Minha emenda impositiva já está indo mais 10 mil reais para eles, né? E a ONG Jovina faz um belíssimo trabalho em castração, em questão dessa parte, mas a dificuldade que nós temos hoje aqui no município é o resgate. Lá, por causa da superlotação, os animais de rua não têm para onde ir. Hoje a ONG já tem um número de animais, então toda vez que tem um animal abandonado, a gente tem que levar para nossas casas, as pessoas têm que arcar com tudo para poder reabilitar e doar esses animais. Tanto é que eu estou com vários animais, né, paraplégicos, que sofreram acidentes. Então, assim, é uma união que tem que ter de nós do Legislativo, Executivo, né, da parte do Poder Público e todos os protetores. Permite uma parte? Fica à vontade. O descumprimento do TAC, ele pode implicar em aplicação de multas. Você tem conhecimento de se foi tomada alguma providência nesse sentido? Na verdade, eu tentei sempre alertar em questão da parte do Executivo, com essa parceria da gente, tentando fazer, só que agora não tem como, porque tanto fisicamente como psicologicamente não dá para carregar o fardo sozinha. Então, assim, todas as leis aqui não estão sendo executadas, então talvez uma medida cabível em questão de ir ao Ministério Público e ver como que pode ser resolvido, né? Minha intenção é a união sempre, porque quando todo mundo se une, todo mundo ganha. Mas eu não posso deixar de ser omissa a tudo que está acontecendo no nosso município, porque quando o animal morre ou um cachorro morde alguma coisa, sempre o pessoal recorre a mim como se fosse a culpada de tudo, e eu fico muito triste por isso, tanto pelas pessoas como pelos animais. Muito obrigada.